Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvamos ao nosso Pai Celeste por nos conceder mais esses momentos que nós teremos para ministrarmos o nosso último tema deste segundo trimestre do ano de 2021. Chegamos hoje, pela graça de Deus, à 13ª lição, onde nós estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais. E hoje, nessa lição de número 13, o nosso tema é sobre a multiforme sabedoria de Deus. Esse é o tema da nossa aula de hoje, que nós estaremos abordando, falando sobre ele, para finalizar esse trimestre maravilhoso que o nosso Deus nos concedeu. O nosso texto bíblico está indicado pelo nosso comentarista em Efésios, no capítulo 3, dos versos 8 ao verso de número 10, e na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, isso mesmo, do verso 7 ao verso de número 10. Se você tem a sua revista, por favor, acompanhe comigo, ou possa utilizar da sua Bíblia para a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor, em Efésios 3: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, ou seja, dos anjos e dos santos. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pois bem, essa é a nossa leitura bíblica, e o objetivo geral nosso, para o nosso conteúdo, é compreender que a multiforme sabedoria de Deus é demonstrada através dos despenseiros do Senhor. Exatamente dentro dessa abordagem que nós faremos no nosso conteúdo, de que a multiforme sabedoria de Deus, ela é demonstrada, apresentada através, na verdade, dos dons, né? Ou seja, dos despenseiros do nosso Deus. Então, meu irmão, hoje eu quero trazer aqui os meus agradecimentos, como nós estamos encerrando este segundo trimestre. Somos gratos, primeiramente, ao nosso Deus, gratos também aos irmãos da mídia, o Carlos, que está aqui com a gente sempre, todos os dias, na mídia, o Vanilton, o Bira, que está sempre também lidando no som. Sem os dois, eu diria que não teria como eu estar transmitindo, falando com vocês, esses assuntos tão relevantes que nós temos estudado durante esse trimestre. Na verdade, nós estamos fazendo isso consecutivamente, todas as semanas, né, Carlos? Desde o ano passado, assim que iniciou a pandemia. Estávamos fazendo para atender à noite, e depois, como não tinha escola dominical presencial, estávamos aqui durante a manhã para atender os irmãos em casa que não podia vir à igreja. Mas hoje os alunos estão vindo à casa do Senhor, e nós continuamos aqui com o nosso apoio didático aos professores da escola dominical. Então nós veremos nessa aula que Deus, ele revelou para a igreja
o mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. E pelo Espírito Santo, Deus revelou aos apóstolos, aos profetas, que este mistério é Cristo em nós, ou seja, Cristo, a igreja, é a multiforme sabedoria do Pai, manifestando em pessoas simples, assim como eu e você que serve ao nosso Deus. Nós teremos 3 tópicos na nossa aula de hoje. Nós vamos apresentar no primeiro ponto os dons espirituais e ministeriais. No nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre os bons despenseiros dos mistérios divinos. E por último, nós vamos encerrar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Então, só para lembrar que nós vamos rever, falar um pouco daquilo que nós estudamos durante o trimestre, porque nós trabalhamos aqui na primeira sessão desse trimestre sobre os dons espirituais, que eu sempre chamo eles de dons sobrenaturais, e a segunda sessão sobre os dons ministeriais, que também são espirituais, né? E aí nós vamos encerrar o trimestre, ou melhor, o terceiro tópico, falando sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Pois bem, no nosso primeiro ponto, então, vamos falar sobre os dons espirituais e ministeriais. Veremos aqui que os dons espirituais e ministeriais são diversos, há uma diversidade deles, manifestados na multiforme sabedoria de Deus. É exatamente esse o foco da nossa ministração, da nossa aula de hoje. Primeiro, nós vamos aqui, na verdade, apenas citar, né, que os dons espirituais, eles são diversos, assim como os ministeriais. E esses assuntos já foram estudados nas nossas aulas anteriores. Então, vamos apenas rever aqui quais são os dons espirituais, que, na verdade, por uma questão didática, eu sempre gosto de chamá-los de dons sobrenaturais. Por quê? Porque todos eles são espirituais, na verdade, assim como os dons ministeriais também são espirituais, né? O pastor, a sua ação é espiritual, o apóstolo, enfim, todas as ações aqui são espirituais. Então, nessa classificação que nós já estudamos, os dons são diversos, né? Deus usa as pessoas através dos dons espirituais, na palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos, como nós já estudamos antes, dom da fé, dom de curar, operação de maravilhas, dom de profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Então, significa que os dons espirituais são diversos. E aí, na mesma sequência, nós vamos falar sobre os dons ministeriais, já estudados anteriormente, que são os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. São esses os dons que o Senhor Jesus distribui à igreja para a execução do serviço da obra do Senhor. Mas veja que a partir agora do nosso segundo subtópico, é que nós vamos lidar com as abordagens, com o enfoque pretendido pelo nosso comentarista, que é sobre a multiforme sabedoria de Deus. Veja que em Efésios, no capítulo 3, já do versículo 1 até o versículo 12, nós vamos encontrar aqui claramente o apóstolo Paulo tratando e falando sobre isso. Por quê? Porque Paulo estava lidando com a igreja em Éfeso, ou seja, a igreja gentílica, assim como eu e você. Porque nós éramos forasteiros, né, lá no plano, na mente israelita, mas no plano de Deus, viria o tempo, o período em que Deus iria levantar a igreja, porém, isto era um mistério, e que veio a ser revelado através de Paulo na igreja. É isso que o apóstolo Paulo esclarece aqui, e de que a sabedoria de Deus, ela é multiforme ao manifestar os seus dons. Isso significa que Deus, ele age de maneira multiforme na sua sabedoria,
quando ele manifesta os seus dons, ou seja, nos dons sobrenaturais ou nos dons ministeriais, através de homens e mulheres pelas quais o nosso Deus usa. Veja que no capítulo 3, nos versos 9 e o verso de número 10, nós temos aqui 3 termos que eu preciso tratar sobre eles. 3 termos. E esses termos estão no grego, e nós vamos usar as palavras do grego e também fazendo aqui o significado dela no português, né? Interpretando o significado dela. Por exemplo, Efésios 3, 9 e 10 diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Olha o verso 10. E foi assim para que agora, né, ou seja, no tempo presente, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja o quê? Conhecida, ou seja, revelada, dos principados e potestades nas regiões celestiais. O que nós vamos então fazer aqui? Vamos entender o valor, o significado destas 3 palavras, que é a palavra mistério que nós temos aqui, a palavra revelar e também a palavra seguinte que nós temos é a palavra multiforme. Então vamos lidar com essas 3 palavras que é, na verdade, o enfoque, a base do conteúdo da nossa aula, que vai nos trazer o tema. Porque o tema é o quê? A multiforme sabedoria de Deus. Qual o primeiro tema que nós vamos explicar? A palavra mistério. Mistério do grego é mysterion, que significa oculto. Significa o quê? Segredo, ou seja, é um mistério. A segunda palavra é gnoderizo. Essa palavra gnoderizo significa o seguinte: tornar conhecido. Ou seja, indica, na verdade, uma variedade, né? Se nós formos analisar, indica aí alguma verdade de Deus que esteve oculta e tornou-se conhecida e desvendada em benefício de todos. Então, Paulo está falando disso aqui aos Efésios, no capítulo 3, depois que ele trata do capítulo 2, de que a igreja, o povo de Deus como igreja, estava oculto em Deus, ou seja, estava na mente de Deus, estava nos projetos de Deus, nos planos de Deus. E que foi revelado a quem? Foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Os profetas do Antigo Testamento mencionaram a respeito, falaram a respeito. Oséias, por exemplo, fala sobre isso, os Salmos falam sobre isso, Isaías, outros profetas falam sobre isso no Antigo Testamento. Mas eles não tinham ideia concisa a respeito, somente quando foi revelado. E é exatamente isso que Paulo está esclarecendo aqui. Então veja que o comentarista então está querendo nos mostrar que os dons espirituais e ministeriais, eles são amplos. É aí que nós vamos ver o significado da palavra multiforme, no grego é poluipoikilos. Veja, essa palavra poluipoikilos, ela é uma junção de 2 palavras. A palavra polos, né, que na verdade é polus, que significa muitos, fala de quantidade. E a palavra poikilos, ela no grego significa variedades. Está falando de coisas multicoloridas. Só para entender isso, você vai acompanhar o raciocínio. Por que Paulo utiliza essa palavra poluipoikilos para falar da sabedoria de Deus? Por que isso? Esse termo poluipoikilos é o mesmo termo usado nas roupas coloridas, roupas com muitas cores. Por quê? Porque no passado era muito mais fácil tecer, né, através do tear, uma roupa de uma só cor, que seja ela marrom, ou azul, amarela. Até hoje, o mais fácil que existe é fazer uma roupa de uma só cor. E então, quando se fazia uma vestimenta de várias cores, como é o caso da capa, né, de José, que Jacó deu para José, aquela capa ali causou inveja nos seus irmãos, né, pela beleza, grandeza, porque ela era o quê? Poluipoikilos. Era exatamente, ela tinha variedades de cores, ela era multicolorida.
Era uma capa linda, maravilhosa, a roupa, sobretudo, de José. É uma roupa que era caríssimo na época. Então, quando usa esse termo polui poiquilos, é a mesma coisa quando se fala de um quadro, de uma pintura, que exige muitas cores naquele quadro, para que ele fique belo, que ele mostre as paisagens, o azul, o céu, as montanhas. Então, foi preciso polui poiquilos, ou seja, uma variedade multicolorido ali, assim como são as flores. Veja então que esse vocabulário, né, esse termo polui poiquilos, ele pinta a sabedoria de Deus em muitíssimas facetas. Ou seja, aqui então é uma figura de linguagem para falar das variedades, da multiforme maneira de Deus manifestar a sua sabedoria, com os mais variados modos de manifestação que o nosso Deus usa. A sua multiforme maneira de apresentar e de lidar com a sua sabedoria, que é algo digno de ser contemplado, a sabedoria de Deus, assim como as vestes, assim como a natureza, um quadro poiquilos, ou seja, com muitas imagens, multicolorido, por causa da sabedoria de Deus, possui muitas variações e realizações infinitas e são amplas quando se fala da sabedoria de Deus. É isso que Paulo está tratando aqui quando ele está falando para a igreja gentílica. Então, a palavra multiforme do grego é polui poiquilos. Veja que é um termo diferente daquilo que é unilateral. Olha, antes da encarnação de Jesus, os poderes celestiais, né, as potestades, os anjos, conheciam a sabedoria de Deus como algo simples, como algo unilateral. Ou seja, até então não havia nada de poiquilon, ou seja, nada de multicolorido, mas agora na dispensação da igreja, agora, por isso que o verso 10 vai dizer isso, por isso agora na dispensação da igreja, a sabedoria de Deus não é mais conhecida como algo uniforme, e sim polui poiquilos, ou seja, multiforme. Isso significa que o invisível se manifestou em carne, na graça de Deus sendo manifestada na pessoa bendita de Jesus, através das maravilhas que Jesus executou e fez durante o seu ministério. E subindo ele, como Paulo revela para nós em Efésios, no capítulo de número 4, ele levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. É isso que Paulo está deixando bem claro aqui, quando ele escreve aos Efésios, sobre a multiforme sabedoria de Deus. É maravilhosa, é grandiosa a maravilhosa graça do nosso Deus. Então, a sabedoria de Deus é manifestada em seus dons espirituais, a sabedoria de Deus é manifestada nos dons ministeriais, nas mais variedades, ou seja, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, onde há um servo de Deus, uma serva do Senhor, Deus usando nos dons ministeriais, que seja no apostolado, que seja como evangelista, que seja como doutor, o mestre, como pastor, a graça de Deus tem se manifestado através da sua sabedoria de multiforme, ampla, variada, de várias maneiras e várias formas, como Deus realiza os seus grandes feitos no mundo, através dos homens e mulheres pelas quais Ele tem vocacionado. E a ferramenta que Deus usa para isso são quem? Também para ajustar, para ajudar os homens e as mulheres, servos do Senhor, que são os dons sobrenaturais. Então, aqui nós encontramos e entendemos que os dons, então, espirituais ministeriais são dádivas do Pai. Nós vamos verificar aqui 3 dádivas que é dado pelo Pai. A grande manifestação, ou seja, vamos dizer assim, primeiro aspecto que nós vamos ver da dádiva cedida pelo Pai é a dádiva do amor.
Ou seja, a grande manifestação do amor de Deus ao enviar o seu Filho amado. E o segundo é a dádiva da filiação divina. Por que isso? Porque Deus torna o filho, vamos chamar assim, os filhos que estão nas trevas, os rebeldes, tornando eles em filhos de Deus. Exatamente o que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer aqui no versículo de número 19, do capítulo 2 aos Efésios. É a graça do Pai indo em direção da pessoa rebelde, da pessoa que estava em trevas, que vivia em outro curso, em outro mundo, fazendo dessa pessoa membro da família de Deus. Olha o verso 19, diz: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então está nos mostrando claramente de que os dons espirituais e ministeriais são dádivas do Pai, através da dádiva, ou seja, presente, através do seu amor, da dádiva também da filiação, de que hoje nós nos tornamos filhos de Deus. E por último, também, a última das dádivas que nós vamos verificar que o Pai manifesta é o ministério da reconciliação. Aqui nós vamos entender o apóstolo Paulo, quando ele escreve na segunda epístola aos Coríntios, ele vai explicar que o Pai, ele reconciliava o mundo em Cristo e nos deu quem? A igreja, o ministério da reconciliação. Veja que, por isso que eu sempre utilizo e expressar que Deus, através da pessoa de Jesus, que Ele nos restaurou, nos curou, nos libertou por inteiro da vida vã que nós vivíamos. Por isso que quando Deus olha para mim, olha para um servo dele, Ele vê Cristo naquela vida. Ele vê as obras do Filho dele na vida daquela pessoa. E Deus, o Pai, Ele então reconcilia o mundo em Cristo. E Ele nos deu o ministério, ou seja, o serviço da reconciliação em Cristo Jesus. Somos nós quem pregamos, quem anunciamos as boas novas para que as pessoas possam ser reconciliadas através do grande amor de Deus, para que os homens possam ter de volta a paz de espírito em suas vidas. E assim nós finalizamos o nosso primeiro ponto, e indo para o nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre os bons despenseiros dos mistérios divinos. Olha, sabemos que a palavra despenseiro, ou o significado de despenseiro, é o quê? Quem trabalha na despensa, um mordomo, a pessoa que trabalha na mordomia, ou seja, ele é um mordomo que ele lida com as coisas que não são dele. Ele é um despenseiro. Então, nesse nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre bons despenseiros dos mistérios de Deus, divinos. É sobre isso que nós vamos verificar. E de que esses despenseiros precisam levar uma vida de sobriedade, de vigilância e serem fiéis ao Senhor. Então vejamos que nós temos o texto que nós lemos aqui de Pedro, no capítulo de número 4 e o versículo de número 10, onde o apóstolo Pedro vai falar sobre a sobriedade e vigilância. Ele diz assim: cada um administre aos outros o dom, ou seja, a dádiva, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Isso então mostra para nós o quê? Que o despenseiro, ele está lidando com algo que não é dele. Isso significa que Deus nos dá os dons, Deus nos dá os talentos, e através dos talentos que o Senhor nos dá, é que nós somos usados pelo Espírito Santo para que nós possamos ministrar ou administrar aos outros o dom que nós recebemos. Então o despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina, ou seja, dos dons, dos talentos, do conhecimento que a pessoa tem das coisas de Deus,
para dar o melhor alimento para o rebanho. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo, que o fiel despenseiro, ele não perde em momento nenhum a sobriedade, ou seja, o bom despenseiro está sempre sóbrio, sempre equilibrado. É isso que ele está dizendo. E a vigilância que ele precisa de ter em relação ao ministério que Deus deu. Você está sempre vigilante, sempre sóbrio, equilibrado, né, nos temperamentos, em todos os aspectos, assim deve estar o despenseiro, o bom despenseiro do Senhor. E aí, dentro desse mesmo tema, sobre os bons despenseiros, dos mistérios, né, das coisas que Deus revela e apresenta através daqueles que servem a Deus, o versículo de número 8 do texto de Pedro, ele vai dizer que os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Ou seja, amar sem receber, sem esperar que vai receber alguma coisa em troca. É exatamente a arte daquela pessoa que é chamada de Deus, para que ele tenha o seu relacionamento, os bons relacionamentos. Então isso vai nos mostrar que o indivíduo que serve a Deus, o bom despenseiro, que ele está lidando com as coisas de Deus, que tudo que ele tem são dádivas, do jeito que ele recebeu, ele deve de dar, não deve se prender os dons que ele recebeu. E outro fator aqui é o que? É a hospitalidade. A Bíblia até chega a dizer em Hebreus que muitos dos santos, né, hospedaram a anjos sem saber que os fazia. E é uma das coisas que hoje nós precisamos de nos cuidar bastante sobre isso, a questão da hospitalidade. Porque ser hospitaleiro é ser acolhedor, né? Também no trato com as pessoas, o acolhimento, receber as pessoas sem preconceitos, saber lidar com os indivíduos e com as pessoas. E aqui, para a gente fechar esse segundo ponto, sobre os bons despenseiros dos mistérios divinos, nós vamos verificar o texto, Paulo trazendo aqui a orientação em 1 Coríntios, que o despenseiro deve administrar com fidelidade. Por quê? Porque a dispensa não é dele, a dispensa é do seu Senhor. Ele tem que ser fiel. O bom dispenseiro precisa ser fiel para administrar as coisas. Então Paulo nos ensina que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo, então, ele nos orienta exatamente que nós devemos administrar com fidelidade as coisas do nosso Deus, pois, afinal de contas, essas pessoas necessitam. Olha o que diz o texto. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Devemos fazê-lo com fidelidade, como despenseiro, entendendo que as coisas que o Senhor tem dado a cada um, nós estamos lidando na despensa, como mordomos. O Senhor dá os dons para que nós possamos usá-los para a glória do nome dEle e crescimento do reino de Deus. E assim nós vamos chegar ao nosso terceiro tópico e o último tópico, sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Então, nesse tópico, veremos que os dons espirituais são importantes, são necessários à vida do crente, assim como nós estudamos, né, nas lições anteriores, mas sem o amor nada seria, sem o amor nada seria e teria efeito e valor para as nossas vidas. Então vejam, vamos falar então sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Por que isso? É tendencioso do povo pentecostal valorizar, focar, expressar muito mais sobre os dons espirituais e esquecer do fruto
ou seja, da ação, das virtudes do Espírito Santo na vida dele. Então vejamos que os dons espirituais é uma necessidade. Por quê? Por ser uma ferramenta para a igreja, para o servo de Deus, onde a pessoa, através da graça de Deus, desses dons sobrenaturais, a pessoa vai ter a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, discernimento de espírito em certas situações. Ou seja, quando Deus tiver que usar a pessoa em profecia, que tem um papel importantíssimo de exortar, de amoestar, de edificar a igreja. O falar em línguas estranhas, que é uma edificação pessoal, mas o interpretar línguas, que é importante, que tem uma função profética. O dom da profecia, tudo isso é muito necessário para a igreja. É necessário, é uma grande ferramenta para a igreja. E veja que por quê? Porque às vezes há período que a igreja está passando por uma onda de frieza, no tempo às vezes vamos chamar assim, de sequidão espiritual, e dentro desses momentos a igreja busca a Deus, o Senhor então age e manifesta com seus dons espirituais. Isso traz reavivamento, aquecimento no povo de Deus. E o segundo aspecto que nós vamos ver aqui, sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito, é que os dons espirituais têm que estar relacionados também com o quê? Com o amor. Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios, lá era uma igreja que tinha de tudo, os dons espirituais. Deus usava aquela igreja, as pessoas com os dons espirituais, mas era uma igreja complicada, uma igreja sem amor, de contenda, de muita confusão, divisões, uns que pensavam que era mais santo do que o outro. Tudo isso existia na igreja de Coríntios. Só que quando Paulo, ele finaliza o capítulo 2 de 1 Coríntios, né, para tratar a respeito, que está falando sobre os dons sobrenaturais, depois ele vai falar disso outra vez lá no capítulo 14, mas antes dele ir para o 14, ao terminar o 12, ele faz uma ponte. Antes de acessar o 14, de escrever o capítulo 14, ele vai falar sobre o quê? Sobre o amor. Mas ele finaliza o capítulo 12 dizendo assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí é onde Paulo, ele vai falar e vai lidar a respeito do amor. Um caminho mais excelente, onde ele vai tratar do capítulo 13, a respeito do que? Ele vai nos ensinar que sem o amor, nada adianta ter os dons espirituais. Porque é como um sino que soa, que não tem efeito, não tem valor. É isso, por isso que ele vai escrever o capítulo de número 13, falando: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Então Paulo, ele está deixando bem claro que os dons espirituais são necessários, são importantes, mas o melhor, o mais excelente é o amor. É esse o caminho que Paulo quer mostrar para a igreja em Corinto. É o amor, é esse o caminho que a palavra de Deus quer mostrar a mim e quer mostrar a nós. É o amor. Que Deus nos use nos dons espirituais, mas que seja feito com amor, com graça. Literalmente e somente com amor e a graça do nosso Deus. E assim, o nosso terceiro subtópico, e já vamos encerrar a nossa aula de hoje aqui, falando sobre a necessidade do fruto do Espírito. Por isso que o texto vem nos mostrando de que há necessidade dos dons espirituais, sim, há necessidade, importância e valor dos dons espirituais, porque é uma grande ferramenta para a igreja, mas acima dele, dos dons, está o amor. E aí é que Paulo, ele, ao lidar com a igreja em Gálatas, ele vai esclarecer essas situações das pessoas que vivem na carne, quer dizer, vivendo como crente numa vida carnal, e aquele que dá fruto do Espírito, que é diferente. Paulo, ele vai listar algumas das manifestações das obras da carne, que está aqui no capítulo, no capítulo 5 de Gálatas, a partir
do verso 19, ele vai falar sobre as obras da carne, que elas são conhecidas. O que a carne deseja, o que a carne faz, o que a carne tende. Ele vai dizer aqui, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria. Isso é próprio da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal. Mas ele vai dizer assim, o fruto do Espírito, ele não está falando os frutos, né? Porque a ideia aqui é como se fosse uma laranja, que é um objeto, ela é a laranja e composta dos seus gomos. Então, o que Paulo está dizendo? O fruto na minha simbolização aqui, seria a laranja. Os gomos que tem aquela laranja seriam o que nós temos no versículo de número 22, que vai falar amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Isso aqui são o quê? Essas virtudes é o fruto, ou seja, quando uma pessoa não vive na carne, pela sua natureza carnal, ele vai viver no Espírito. E no Espírito ele vai dar o quê? Resultado, fruto do Espírito e não obra da carne. Porque o fruto do Espírito, ele supera as obras da carne. Então o fruto do Espírito é descrito aqui em Gálatas 5:22 e está no singular. Pois o fruto do Espírito é resultado da ação do Espírito Santo na vida do crente. Então é o fruto, a ação, o resultado na vida do crente, onde no versículo 22 Paulo vai dizer amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é isso que ele vai dizer. Ou seja, aqui são ações, são resultados do fruto da vida do Espírito Santo na vida do crente. Ou seja, o que está sendo abordado aqui para finalizar a nossa aula? Que os dons sobrenaturais são necessários, mas o caminho mais excelente é o amor. E Deus, ele se manifesta a sua multiforme sabedoria através dos dons sobrenaturais, através dos dons ministeriais. É assim que Deus age para que ele se manifeste a sua graça e os seus dons ministeriais. Então nós chegamos à conclusão para finalizar a nossa aula. Então entendemos nessa aula que a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através do Espírito Santo, nos dons, através dos dons de Deus. E como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, deve-se administrar aos outros o dom como o recebeu, de que maneira? Com amor. Então, meu irmão, eu estou encerrando a minha aula com você agora aqui. Estou encerrando o nosso segundo trimestre, essa nossa última aula, e eu quero trazer uma notícia para vocês sobre um apoio didático nas lições dos jovens. A partir da semana seguinte, da outra semana, ou seja, todas as quinta-feiras, às 21h30, certo? Todas as quinta-feiras, às 21h30, o pastor Geidson, que está hoje pastoreando a igreja lá no Surinã, em Coronel Fabriciano, ele estará ministrando para os professores de jovens. Isto porque as congregações, de uns anos para cá, através do currículo da CPAD, possuem uma revista específica para os alunos, que são jovens. E esses alunos, então, eles a partir de agora poderão ter, aqui com o pastor Geidson, às quinta-feiras, às 21h30, também um apoio didático para esses professores que ministram para a classe de jovens. Porque até então eu tenho feito para os adultos e muitas superintendentes e professores também de jovem têm perguntado por que não tem alguém fazendo a mesma coisa. Então isso é importante para o nosso ministério, para que possa alinhar, né, os pensamentos. E assim, na próxima semana, permitindo o Senhor, o pastor Geidson estará aqui 21h30, ministrando para os professores de jovens. Então comunique
nós também estamos fazendo da mesma forma um grupo com esses professores de jovens, onde eu e o pastor Jeidson vamos estar aí administrando esse grupo para dar as informações, da mesma forma que a gente conversa nos grupos para o departamento adulto, será feito com os professores dos jovens. E antes de encerrar, antes de orar com vocês, o Carlos vai projetar agora para nós, vai rodar um vídeo cedido pela CPAD, que estará fazendo então agora uma divulgação das duas próximas revistas, tanto a do adulto quanto a do jovem. Vamos ver. De conhecimento, além de orientações para a vida cristã no Pentateuco, nos Evangelhos e nas Epístolas, encontramos também nos livros históricos inúmeros exemplos de fé e fracasso espiritual que nos servem como alerta. É por isso que a CPAD convida você a estudar no terceiro trimestre de 2021, nas lições bíblicas adulto, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, comentadas pelo pastor e escritor Clayton Pomerene. Serão 13 lições acerca das correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Em cada página, nos aprofundaremos sobre os êxitos e perdas dos principais reis de Israel e Judá. Veremos as realizações dos ministérios de Elias e Eliseu. E também estudaremos sobre os cativeiros dos reinos do norte e do sul. Tudo isso e muito mais você encontrará nas lições bíblicas adulto, disponíveis para alunos, professores e também nas versões ampliada, capa dura e digital. E nas lições bíblicas jovens, um tema de grande importância: vigilância, justiça e o culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores, comentadas pelo pastor e escritor Israel Trota. Com ela entenderemos sobre a atualidade das mensagens dos profetas Ageu, Joel, Abacuque e muito mais. Lições bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. Não perca tempo e adquira hoje mesmo o seu exemplar. www.cpad.com.br ou visite uma de nossas lojas. Teremos um grande prazer em recebê-los. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Aprenda mais sobre as riquezas contidas na Palavra de Deus. CPAD, a editora da Escola Dominical. Amém, irmãos? Então, que Deus nos ajude para que todos os professores do departamento adulto possam estar ministrando essa próxima lição que nós teremos sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade. Essa é a revista que você viu a capa dela, e as congregações já estão recebendo as suas revistas, e essa é a revista para os jovens que estarão estudando sobre os profetas menores. Antes de encerrar, quero informar aos professores do departamento adulto, como eu sempre tenho feito aqui, eu pretendo, além dos slides que toda quarta-feira eu coloco no grupo para os irmãos, que são professores do departamento adulto, eu pretendo, nesse trimestre também, passar para os professores uma síntese, através também do PowerPoint, uma síntese das leituras dos textos que nós vamos fazer ali de 1 Reis, fazendo uma abordagem antes do período da divisão do reino, porque o texto está lidando ali exatamente a partir dos dias do reinado de Salomão. Nós vamos fazer um preâmbulo, vamos passar isso para os irmãos, já se Deus quiser, nesse final de semana, onde os professores poderão usar isso nas classes, com os alunos, ou para a leitura deles. Eu vou citar isso como sugestão do grupo, provavelmente hoje, até amanhã, a respeito dessa intenção que eu tenho para passar para os irmãos, dessa síntese que eu pretendo, das leituras dos textos, dos capítulos, para o próximo trimestre. Os irmãos vão entender quando eu colocar no grupo lá. Amém, meu irmão? Vamos encerrar então orando ao Senhor nosso Deus, pedindo Ele a bênção e graça pelas nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Estamos encerrando esse trimestre, somos gratos ao nosso Deus, e da mesma forma que Deus possa nos ajudar, nos abençoar no próximo trimestre. Pai querido,
Te agradecemos em nome de Jesus pelo teu grande amor, pela misericórdia do Senhor. Durante esse trimestre, o Senhor nos abençoou, nos inspirou, nos deu saúde e graça, junto aqui com meus irmãos da mídia, também junto com os meus irmãos que acompanham comigo no YouTube. O Senhor abençoe cada um, Senhor, as suas famílias, e também no próximo trimestre, que possamos estar firmes nas nossas congregações, ministrando, mas esse tema relevante para a nossa vida espiritual, onde estaremos estudando, Senhor, uma porção de assuntos relacionados ao Antigo Testamento, tanto para os jovens quanto adultos, Senhor, que nós possamos ler e estudar a Tua Palavra e assim aplicar os princípios ali para as nossas vidas nos dias de hoje. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.